Bom, então, boa tarde, bem-vindo a todos. Hoje é o 17º encontro de Cravistas em Quarentena e a gente tem o prazer de receber a professora cravista doutora Mayra Pereira. É professora do Departamento de Música da Universidade de Juiz de Fora, doutora em Musicologia pela Unirio, mestre em Música pela UFRJ, graduada em Música cravo pelo Conservatório Real de Haia, na Holanda, em Arquitetura, Mayra, meu Deus, pela UFJF. Coordena o Laboratório de Performance Historicamente Formada e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Musicologia e Performance Historicamente Informada na UFJF. Nas áreas de musicologia histórica, atua especialmente sobre instrumentos musicais no Rio de Janeiro até 1831 e de performance historicamente informada. É autora do livro Do Cravo ao Pianoforte no Rio de Janeiro, panorama de suas histórias e características até 1830. Então, Mayra, muito obrigada por ter aceito o convite, é com você. Eu que agradeço, Bia, pelo convite. E mais uma vez eu queria te parabenizar e também agradecer, né, pela iniciativa de criar esse espaço, que é um espaço maravilhoso e que nos acalenta muito, né, em tempos tão difíceis, e que reúne tantos mestres, tantos cravistas, organistas, né, gente tão querida. E, enfim, é uma reunião de tantas gerações, né, que se torna realmente esse encontro semanal cada vez mais especial, né? Muito obrigada e parabéns mesmo, Bia. Obrigada, Mayra. Bom, então o que eu vou falar aqui hoje, eu vou apresentar o meu trabalho, né? Que é o resultado da minha pesquisa iniciada no mestrado em 2003, que eu realizei na UFRJ, sob a orientação do Marcelo Fagerland, que acaba de chegar. E que foi pausada, eu gosto de usar esse termo, foi pausada com o término do meu doutorado em 2013, que eu cursei na Unirio, sob orientação de Carlos Alberto Figueiredo. E esse trabalho eu tive a oportunidade, como você já mencionou aí, de publicar em 2016, a convite do Pedro Personi. E o livro, ele então foi a integral da minha dissertação, com algumas atualizações, né, vindas das minhas investigações ao longo do doutorado. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Com vocês. Deu certinho aí? Perfeito. Olá, Mayra, boa tarde. Boa tarde, olá. Então, do cravo ao pianoforte no Rio de Janeiro, do período colonial ao final do primeiro reinado, trata do resgate de informações referentes à existência e coexistência dos cravos e pianofortes no Rio de Janeiro, a partir de uma extensa consulta a fontes primárias documentais, onde eu levantei os primeiros registros acerca da presença desses instrumentos, né, e evidências sobre as suas características organológicas e sobre a terminologia usada naquele período. E todas essas informações permitem, de uma maneira geral, reconstruir um pouco desse panorama histórico da existência dos instrumentos, né, de teclado. Esses instrumentos de teclado foram tão importantes no Rio nesse período. Pode-se dizer que eu desenvolvi essa pesquisa em duas etapas. Uma no Brasil, onde eu consultei arquivos, museus, bibliotecas, exclusivamente no Rio de Janeiro, e uma segunda etapa que eu tive a oportunidade, né, de ir a Portugal e pesquisei em bibliotecas, arquivos, museus em Lisboa. E aqui eu apresento a vocês as várias fontes textuais, né? As mais importantes fontes textuais que eu tive acesso e que forneceram informações muito relevantes para o trabalho.
A primeira delas foram esses documentos alfandegários, seja manuscritos ou impressos, na verdade a maioria em manuscritos. Eles se referem à taxação de preço de impostos, de preço e impostos a se tirar a dízima de objetos, mapas e relações de cargas de navios que saíram de Portugal com carga portuguesa ou europeia e que vieram para o porto do Rio de Janeiro. Inventários pós-mortem também foram muito valiosos, que tratam das relações dos bens de falecidos, né? Relações de bens dos jesuítas, da Casa Real Imperial e adquiridos por museus. Relatos de festividades, relatos de viajantes e memorialistas que descrevem situações cotidianas e eventos, seja público ou privados, né, que também nos trazem muitas informações interessantes. E, finalmente, os periódicos de 1808 a 1831, que eu fiz uma leitura integral dessa sequência, né, de 3 jornais, a Gazeta do Rio de Janeiro, o Diário Mercantil, com suas variações Semanário e Folha, e o Jornal do Comércio, todos jornais de cunho comercial, que apresentavam uma parte, né, intitulada Anúncios, que consta, na verdade, né, anúncios de venda, de compra, de leilões, e também apresenta relações de cargas de navio. E aí, assim, é realmente um manancial muito rico de informações sobre esses instrumentos que vocês verão a seguir. Bom, muito provavelmente, né, a introdução dos instrumentos de teclado no Rio de Janeiro se deu através da atuação dos jesuítas no Colégio do Rio de Janeiro e na Fazenda Santa Cruz desde meados do século XVI, né? Lembrando que eles atuaram no Rio até 1759, quando da sua expulsão, né? Embora não se saiba precisamente a origem dos instrumentos musicais utilizados pelos jesuítas nas missões no Brasil, acredita-se que a maior parte desses objetos vinha de doações de pessoas ou instituições europeias, e alguns destes instrumentos poderiam ser feitos no próprio continente americano pelos padres ou pelos seus catecúmenos. No trabalho mais completo sobre a música na atuação dos jesuítas no Brasil Colônia, Marcos Roller, ele apresenta um indício da construção de instrumentos musicais em solo brasileiro, que é um pequeno órgão de canas, sobrevivente no Pará, datado de 1760, e ele foi elaborado todo com materiais locais. Especificamente no Rio de Janeiro, nós temos a evidência no inventário de bens da Fazenda de Santa Cruz, datado de 1768 e publicado no século XIX já, no qual constam 2 instrumentos de teclado. A gente vê aí a transcrição desse documento e dentre todos os instrumentos a gente tem um cravo e um manicórdio. Manicórdio é uma terminologia ibérica para denominar o clavicórdio, portanto, um cravo e um clavicórdio. Já no século XVIII, a gente tem uma mudança nesse panorama. O Rio de Janeiro ele assume uma importante posição na dinâmica econômica colonial brasileira, tornando-se um entreposto entre a efetivação dos mais variados intercâmbios com o comércio ultramarino português, a metrópole e as outras regiões da colônia. Então, notoriamente, o Rio passa por um processo de transformação social e comercial e há uma aceleração da diversificação de atividades urbanas, o que é muito importante, porque nesse contexto, então, tem-se o estabelecimento de comerciantes e artesãos na cidade. Assim, em 1721, nós temos o registro de Carta Régia, que evidencia a chegada na cidade de cravos grandes de tocar, avaliados em 19 mil réis. Um documento, portanto, do início do século XVIII, né,
que tudo indica ser uma atualização de uma pauta alfandegária pré-existente, datada de 1700, que é o registro dos gêneros de várias fazendas, que também há menção a instrumentos musicais, mas não instrumentos de teclado. Portanto, esse seria o documento mais antigo localizado até o momento que menciona cravos, né? Menciona um instrumento de tecla. Uma nova pauta e alvará passa a vigorar em Portugal e com reflexo nos domínios ultramarinos portugueses em 1744, podendo então ser incluída a Praça do Rio de Janeiro, obviamente, e nela consta uma série de instrumentos e acessórios musicais e referente a instrumentos de teclado, nós temos aí fio de manicórdio, ou seja, cordas de clavicórdio, avaliados o arrátil, que é uma unidade de medida não métrica, usual na época. E é interessante essa importação de cordas de clavicórdio, porque ela evidencia primeiro a existência de instrumentos de teclado, né? Como o próprio clavicórdio, ou então outros possíveis, como o cravo e a espineta. Mas o curioso, vocês vão observar, à medida que o tempo, né, essa linha cronológica que eu vou traçando vai passando, é que não há menção em nenhum outro documento alfandegário, e tampouco em outros relatos, sobre a importação de clavicórdios, o que pode sugerir, talvez, que esse instrumento fosse até construído na cidade, a essa altura. Em 1766, é emitida uma outra pauta, uma pauta das avaliações das fazendas da Alfândega do Rio de Janeiro, na qual, finalmente, aí nós temos, então, a citação de instrumentos de teclado, mais instrumentos de teclado. Então, nós temos cravos de tocar grandes, cada um a R$19.200, cravos de tocar pequenos, cada um a R$12.000, cravos de tocar mais pequenos a esse respeito, aliás, espinhetas, cada uma a R$6.000, e espinhetas, propriamente ditas, cada uma a R$6.000. Bom, esse documento, ele evidencia não só como o cravo e a espineta eram chamados ou grafados, né? Mas também a existência dessa confusão de nomenclatura entre cravos e espinetas, né? Entre ambos, que se estendeu essa confusão, na verdade, até o século XX, como se pode ver na lista dos instrumentos musicais pertencentes a José da Cunha Porto. E esses instrumentos foram adquiridos pela Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, hoje o Museu Nacional de Belas Artes, né? Ela apresenta a descrição de um cravo, trabalho português do século XVIII, autenticado e datado, tem embutidos de diversas madeiras e a caixa é toda dourada, guarnecida em fina pintura grotesca e um quadro a óleo na parte interna da tampa. E essa listagem, ela também enumera uma espineta. Mas a gente observar com atenção essa descrição do cravo, seguramente, na verdade, é a descrição da conhecida espineta de Matias Bosten, de 1785, que, né, atualmente se localiza no Museu Imperial, em Petrópolis. Então, sobre essa questão de terminologia, é possível chegar a algumas reflexões, né? Primeiro, que o cravo, né, o nosso cravo, era identificado como cravo de tocar, porque existiam outros instrumentos, outros objetos que se chamavam cravo também, como os cravos de ferrar, que é uma ferragem, e os cravos da Índia, né, especiarias. E também a gente observa esses complementos, né, do nome, grandes, pequenos e mais pequenos, que provavelmente dizem respeito à extensão do teclado do instrumento, com mais ou menos notas, ou quanto ao tamanho de sua caixa, com um formato maior ou menor, isso de acordo com as características construtivas herdadas diretamente daquelas ditadas por Portugal. Por quê? Porque nessa época vigorava o exclusivo metropolitano, que então obrigava as colônias a receberem e comprarem mercadorias vindas apenas da metrópole.
É válido, então, lembrar da existência de uma forte e bem estabelecida tradição portuguesa de manufatura de cravos no século XVIII, ou seja, cordofones de teclado com orientações estéticas próprias que se caracterizavam por serem de uma estrutura simples, baseada no cravo italiano, possuía, né, apenas um teclado, 2 registros de 8 pés, e ainda eles poderiam ter extensão máxima de 5/8, eram formalmente, né, pintados de verde escuro, em geral sem decoração, mas podia conter algum adorno, sim, e pés em formato de coração invertido. Essas características a gente pode visualizar muito claramente nesse exemplar, né, do renomado construtor português Joaquim José Antunes. E eu gostaria também de mostrar um pouco da sonoridade desse instrumento, exatamente esse instrumento, numa gravação da cravista portuguesa Cremilde Rosado Fernandes, tocando uma sonata de Carlos Seixas em Ré menor, a número 20. Vocês ouvem? Isso. Só uma informação, esse instrumento hoje se localiza no Museu Nacional da Música, em Lisboa. Então, seguindo.
Em 1773, o oficial francês Dussel, que esteve de passagem pelo Rio, ele relata o uso do cravo em uma cena musical doméstica, onde ele diz: nossos guias nos levaram ontem à tarde a uma casa onde vimos, diferentemente do usual, 3 velas portuguesas. Uma delas executou ao cravo várias peças musicais e nós dançamos, ao som desse instrumento, alguns minuetos com as outras 2 irmãs. Mas, alguns anos depois, em 1786, ocorre no Rio as comemorações do casamento em Portugal do príncipe Dom João com a princesa Carlota Joaquina. E dentre os inúmeros eventos festivos daquele momento, um desfile de carros alegóricos inspirados na mitologia greco-romana que associavam de forma impactante a arquitetura, escultura, pintura, pirotecnia, arte do traje, teatro, dança e música, muita música, merece ser comentado. Esses verdadeiros cenários sobre rodas foram detalhadamente descritos e desenhados em nanquim monocromático pelo seu criador, que foi o tenente agregado Antônio Francisco Soares, nesse documento a que eu me refiro aí, Relação dos Magníficos Carros, que mostram os 6 carros alegóricos do desfile, sendo 2 deles com músicos e instrumentos sendo exibidos em seu exterior. Mas é o 6º e último carro que nos chama a atenção, é o carro das cavalhadas burlescas, descrito como um carro jocoso formado de arquitetura de edifício aluinado, ou seja, edifício arruinado, e dentro desta quadra de arquitetura tinha um formoso órgão. Essa linda e rara iconografia, salvo erro, uma das primeiras imagens conhecidas sobre o instrumento de teclado no Brasil, ela demonstra provavelmente a imponência desse carro alegórico, que foi transferida da objetividade formal do carro triunfal para a subjetividade da significação do instrumento musical, portanto, do órgão, Um instrumento que, por suas grandes possibilidades tímbricas, pode representar a junção de vários instrumentos e da voz humana. Então, a concepção desse tenente foi muito baseada em simbologias e muito rica, E ali a gente visualiza não só o organista, como o foleiro ali do lado, Muito lindo. Então, eu achei que valeria trazer essa imagem aqui para vocês. Retomando os cordofones de teclado, nós temos já no final do século XVIII, em 1792, o viajante inglês Sir George Stoughton, em seu passeio pelo Rio de Janeiro, constatando que o cravo era um dos instrumentos preferidos pelas mulheres da elite. E assim ele escreveu: todas as classes da sociedade têm uma ligação insuperável com a alegria e o prazer. A plebe usava capas. Aqueles pertencentes à burguesia e à aristocracia sempre utilizavam espadas. As senhoras gostavam de música e os seus instrumentos favoritos eram o cravo e a viola. E comprovando que as famílias mais abastadas possuíam instrumentos de teclado em suas residências, temos o inventário pós-mortem do botânico Antônio Pereira Ferreira, datado de 1798. Nesse documento, que sem dúvida alguma é um dos mais importantes de toda essa pesquisa documental, nele constam a posse de 2 instrumentos de teclado pelo falecido. Um piano forte, feito no Rio de Janeiro, avaliado na quantia de R$95.000, e um cravo pequeno de penas, avaliado na quantia de R$22.000. Nós temos aí, então, a capa do documento e o seu interior, para aqueles que gostam desse tipo de documentação, olhar o manuscrito, isso aí é uma delícia, E ainda mais quando a gente lê expressões ou palavras que tanto nos interessam, fica mais saboroso ainda. Bom, sem dúvida alguma, essa é a evidência documental mais antiga sobre pianos no Rio de Janeiro, e surpreende não só a precoce existência do piano nessa cidade, 10 anos antes da transladação da corte, como também a afirmação de que em fins do século XVIII eles já eram fabricados no Rio.
Bom, a precoce existência dos pianos no Rio pode ser compreendida como reflexo direto da metrópole portuguesa, onde da mesma forma existe o conhecimento e interesse precoces sobre o invento de Cristófori. Em Portugal, nos anos de 1730, os pianos já eram bem conhecidos, e em torno de 1760, eles já estavam em plena construção. Quanto à possibilidade da manufatura do instrumento no Rio, no final do século XVIII, a gente não descarta a veracidade dessa informação. Não só devido já à atuação de outros construtores, de alguns construtores de instrumentos musicais, sobretudo violeiros, mas tem dois em especial que a gente não pode desprezar e esquecer. O primeiro deles é Antônio Martins Santiago, construtor de saltérios, atuante por volta de 1760 e cujos instrumentos sobreviventes encontram-se tanto no Brasil quanto em Portugal. Parece que Santiago ganhou certa fama nessa época e seus instrumentos teriam certa qualidade, né? Não à toa fizeram um caminho contrário, né? Foram para a metrópole, né? E vale ressaltar que essa era uma prática comum entre os artesãos portugueses do século XVIII, quer dizer, essa era uma prática comum entre os artesãos portugueses do século XVIII, manufaturarem instrumentos de várias famílias, não só cordofones de dedilhados, mas eles poderiam fabricar cordofones dedilhados, friccionados e de teclados. Então, a gente precisa de lembrar, né, para fazer certas associações. Esse belíssimo instrumento se encontra no Museu Imperial e é datado de 1765. Um outro construtor que vale a lembrança é Salvador José Faria, que foi mestre, né, do padre José Maurício Nunes Garcia. Ele faleceu em 1799 e em seu inventário pós-mortem consta a informação de que o músico possuía instrumentos, alguns deles ainda sendo confeccionados, como um teclado, avaliado em R$6.400. Corrobora a afirmação de que os pianos já eram pelo menos conhecidos, né, e encontrados na colônia portuguesa, o registro da importação de pianofortes em fins do século XVIII, conforme evidenciado nesse documento chamado Nova Pauta para a Alfândega do Rio de Janeiro. Né, um documento com a taxação de preços e valores, né, dos impostos, onde constam dentre 34 itens musicais, cravos de tocar, pianos. Aqui a gente tem, né, a capa e o interior dos documentos, e aqui mais claramente a listagem desses instrumentos de teclado, né? Cravos de tocar grandes, ditos pequenos, ou seja, cravo de tocar pequenos, ditos mais pequenos, cravos de tocar mais pequenos ou espinitas, cravos de tocar chamados pianos fortes. E dentre os acessórios, martelinhos de afinar cravo, as nossas chaves, né, de afinação. Essa é a primeira fonte primária pesquisada que associa o termo cravo de tocar com pianoforte. Mas, no entanto, não se acredita que essa nomenclatura de cravo tenha se confundido com piano. Isso porque a expressão cravo de tocar, quando associada ao pianoforte, certamente ela se refere ao termo cravo de martelos, extremamente popular em Portugal para designar o pianoforte e que indica uma contraposição ao também usado termo cravo de penas. Cravo de penas e cravo de martelos, portanto, uma nomenclatura que evidencia a ação mecânica, né, dos instrumentos.
E assim como os cravos, nesse período os pianofortes existentes no Rio muito provavelmente eram de manufatura portuguesa e se feitos no Rio, baseado na escola construtiva portuguesa, que se caracterizava pela grande semelhança com os pianos de Bartolomeu Cristofori, tanto na forma da caixa quanto na ação utilizada. Mas eles não eram cópias fidedignas dos pianos florentinos, porque eles tinham umas peculiaridades. Os métodos de construção, tanto da caixa quanto do tampo de ressonância, eles tinham características especiais, né, como o uso de madeiras exóticas. O acabamento externo era igual ao dos cravos portugueses e a extensão do teclado era mais alargada que a dos italianos. E essas características, então, a gente pode observar nesse exemplar, né, de outro renomado construtor português, Manuel Antunes, esse cravo de 1767, que se encontra no National Music Museum, nos Estados Unidos. E eu também gostaria de mostrar um pouco da sonoridade desse piano português de fins do século, né, da segunda metade do século XVIII. Novamente, uma gravação da cravista portuguesa Cremilde Rosado, e agora ela tocando o quinto movimento da sonata primeira em sol no menor de Giustini, é um minueto, Lodovico Giustini, que foi o primeiro a compor para o pianoforte. Esse áudio está um pouco mais baixo que o outro, então vamos ver se vocês vão conseguir ouvir bem. Bom, com a transladação da corte portuguesa para o Rio em 1808 e consequente revogação da proibição do recíproco comércio entre brasileiros e estrangeiros, não sendo mais as transações comerciais intermediadas por Portugal, inaugura-se um período de grande expansão da influência estrangeira no Brasil que marcou todo o século XIX, né? E é também interessante observar que justamente a partir, né, de 1808, desse período em diante, os documentos alfandegários que foram tão valiosos até o momento, eles passam a dar lugar a fontes impressas com outras características, né, de uma outra maneira. Fontes como, por exemplo, os jornais, né, porque coincide justamente com a criação da impressão régia. Então, os jornais passam a ser riquíssimos mananciais de informação sobre os instrumentos que nos são importantes, né? Então, logo no século XIX, no início, em 1809, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso, anuncia a venda de um pianoforte muito bom. Em 1810, nós temos um anúncio de venda de cravo, de um cravo de penas de 5 oitavas. Os jornais, então, a partir desse período, eles passam a fornecer as informações que nós procuramos tanto nos documentos alfandegários, eles aparecem aqui. Então, eu fiz uma espécie de coletânea, né, de todas as informações localizadas até o ano de 1831, inclusive, né, nessa leitura que eu fiz integral. Então, primeiro a gente pode observar a origem e
E os fabricantes dos instrumentos, né? Passam a ser mencionados pianos franceses, muitas vezes vindos de Paris, eles mencionam, e o construtor Erard é mencionado a partir do ano de 1810. Trazem pianos ingleses, por vezes também menciona-se a origem em Londres, e falam sobre os construtores Broadwood, a partir de 1812, Stoddard, a partir de 1820, e Clemente, a partir de 1828. Eles trazem mas apenas no ano de 1824 é mencionado um lote de um carregamento, né, carga de um navio, e aí é mencionado um pianoforte vindo de Hamburgo. Aí eu coloco pianos alemães porque né, a gente sabe daquela confusão, né, de território ali entre Áustria, Alemanha, Prússia, enfim, como era vindo de Hamburgo, Hamburgo não era, isso não era, né, na Áustria, mas eu coloco ali um asterisco porque foi localizado um documento alfandegário muito interessante, que aí sim referencia pianos vindos da Áustria. Esse mapa do comércio trata de objetos vindos dos portos de Trieste. Trieste é uma localidade onde tinha, na verdade, onde era o principal porto da Áustria nesse momento, no século XIX. E carregamentos assim, em grandes quantidades de piano, né? Em 1816, 9 pianos vindos para o Rio. Em 1817, 18 pianos, quer dizer, dobra o número. Em 1818, uma queda muito brusca, né? Um piano. E sobre cravos, a menção apenas a cravos portugueses, e o único fabricante mencionado é Matthias Boston, onde é citado, se não me engano, em 2 anúncios no ano de 1819. Nós encontramos também informações sobre os formatos dos pianos, né? Eles tratam de pianos retangulares de cauda. Eles passam a trazer essas características a partir de 1814, bem como os pianos verticais a partir de 1825. Também é muito interessante observar que eles vão retratando direitinho o aumento, né, da extensão dos pianos. Então, em torno de 1815, eram 5 oitavas, a partir de 1825, 6 oitavas, e a partir de 1827, 6 oitavas e meia. Trazem também tipos de piano, né, como os pianos mecânicos, aqueles que tocam sozinhos, né, ao girar a manivela. E aí tem um anúncio até bem bonitinho que falam, tocam mais de 30 áreas diferentes. Então esses pianos mecânicos vão surgindo nos periódicos a partir de 1817. Eles mencionam também a órfica, que é um instrumento peculiar, um pequeno e portátil instrumento de teclado, um piano, cujas cordas ficam aparentes, como se fosse uma harpa, assim, na lateral. E eles usam essa nomenclatura piano de harmônica, que é algo também um pouco distinto, vamos dizer assim, e curioso, que a partir de 1829 foi quando houve a menção a esse instrumento, que a gente, na verdade, não sabe se é um harmônio ou não. Como não foi oferecido nenhuma outra informação, isso a gente deixou em aberto, porque realmente eu não consegui, a gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Uma outra informação muito interessante é sobre o uso dos cravos, né? É um instrumento, então, que passa a ser suplantado pelo piano, e então ele tem um uso agora como um instrumento para a iniciação à prática do piano, e algumas vezes é mencionado um instrumento para as mulheres que queiram aprender a tocar. Isso eles começam a falar a partir de 1827. E, finalmente, sobre o surgimento, então, desse mercado de profissionais voltados
para esses instrumentos, ou seja, até propriamente dito para o piano. Então, profissionais de restauro e reforma, profissionais específicos para afinação, profissionais que se predispunham a construir instrumentos, uns, inclusive, alegavam que tinham agora descoberto um novo material para cobrir os martelos, portanto, a sonoridade ficaria muito mais bonita. E também a abertura de novos estabelecimentos comerciais, as lojas de música com muitas partituras, instrumentos variadíssimos, acessórios musicais, e as fábricas de piano, que construíam, então, os pianos, né? Aqui, só para a gente visualizar alguns exemplares de instrumentos, obviamente não foram os instrumentos que estavam ali, né? Não são sobreviventes do Rio, mas é só para a gente ter uma ideia da estética, da forma, né? Desses instrumentos que se assemelham aos mencionados, né? Em toda essa pesquisa documental. Então ali a gente tem um piano de mesa, um piano retangular, né? Francês, Gerhard. Aqui ao centro e à direita em cima, um piano inglês, pianos de cauda, né? Piano inglês de Clemente e um piano, eu coloquei alemão, na verdade é austríaco, né? Conrad Graf. E embaixo à esquerda nós temos o piano forte mecânico, né? A manivela ali no meio, presente. E a órfica, o tal instrumento portátil que eu mencionei, né? Bem característico aí, diferente. Só para a gente ter uma ideia, né? Agora é importante destacar aqui algumas reflexões sobre a terminologia empregada nos jornais para se referir aos pianos. Então, primeiramente, é observado o uso indiscriminado de 3 possibilidades gerais de nomes distintos e imprecisos sobre o piano, né? Nos 3 primeiros anúncios que eu separei aí, mostram que nenhuma informação é dada para diferenciar o emprego desses termos. O primeiro, piano forte, depois fortepiano e piano. Já o 4º anúncio que eu separei, aí sim, são 2 pianos, um piano forte e um fortepiano, sugerindo então alguma diferenciação específica entre piano forte e fortepiano, que poderia dizer respeito à escola construtiva do instrumento, ou à procedência, ou ao tipo de piano, ao formato desse piano. Mas, no entanto, nem os dados contidos nos jornais, os anúncios dos jornais, nem os dicionários musicais e de língua portuguesa do século XIX, e tampouco os documentos alfandegários com taxação de preços para instrumentos com nomes distintos, que isso ocorreu por uma única vez em 1829, quando da emissão de um decreto régio, onde se avaliava um fortepiano em 600 mil réis e um piano forte em 400 mil réis. Ainda assim, a gente não é capaz de concluir qual seria de fato essa diferença, né? Se estrutural do instrumento ou se mecânica. Então, isso fica um pouco aberto, né? Ora, fica bem evidente que essa terminologia é só um termo geral, piano. Aí eles falam fortepiano, piano, forte. Mas em alguns momentos, realmente, há essa sugestão de diferença que permanece em aberto. Outra questão terminológica importante, revelada, foram termos muito curiosos e desconhecidos, até mesmo em Portugal, para denominar os formatos dos pianos, né? Eu me lembro que durante ainda o mestrado, já no final, né, da minha pesquisa, durante o mestrado, eu tive a oportunidade de me encontrar com Gerhard Doderer, que é um musicólogo especialista em piano, em cordofones de teclado português, e eu mostrei para ele esses termos que vocês vão ver agora, e ele ficou espantadíssimo, porque realmente nunca tinha ouvido falar nessas nomenclaturas. E ele achou que realmente eu estava, né, indo assim pelo caminho certo. Vamos lá, o formato de asa, para o formato de asa, né, foram usadas as expressões piano de uma face e piano de uma frente.
E aí, de acordo com essa nomenclatura convencional europeia, as palavras face e frente correspondem respectivamente aos termos em italiano faccia e frontalino, e indicam lado e frente. Então, se a gente nomear, né, as partes, as faces, né, dos instrumentos, das caixas dos instrumentos, a gente observa, então, que essas expressões utilizadas, elas dizem respeito exatamente aos lados retos do instrumento, né? E aí as coisas ficam um pouco mais claras. Piano comprido, provavelmente destacando essa face longa do instrumento. Piano forte horizontal, que diz respeito à relação das cordas com o teclado. Piano forte, grande piano e grande piano forte. Isso vem dessa nomenclatura, né, muito comum e já estabelecida dos grand pianos. Então, tudo bem. Nomenclatura para os formatos retangulares. Então, foram utilizados os termos piano de duas faces, piano de duas frentes, seguindo o mesmo raciocínio dos termos italianos. Então, esses instrumentos possuíam, de fato, duas frentes e duas faces, né? Piano portátil, por ser um pouco menor que o piano de asa, né? O piano de cauda, então sendo mais fácil de transportar. Piano de mesa, que é uma denominação que a gente, né, usa, muito comum, inclusive. Piano pequeno ou manicorne, muito possivelmente. Se relacionando com aquele termo manicórdio, né, que é a relação com o clavicórdio, né, com esse formato justamente retangular, né? E piano forte perpendicular, em contraposição ao horizontal, dizendo respeito em relação da relação das cordas com o teclado. E, finalmente, as nomenclaturas encontradas para o formato vertical. Fortepiano de parede, piano forte de parede, que a gente, né, já também está acostumado, e fortepiano de feitio dalmário e piano de feitio dalmário. Dalmário é de armário, né, que nós também conhecemos. Bom, não se pode deixar de mencionar aqui os instrumentos, os registros, na verdade, né? Sobre os instrumentos pertencentes à família real imperial, né? E durante a pesquisa eu localizei 4 registros. O primeiro é o relato de Maria Graham, aia da princesa Dona Maria da Glória, que esteve no Rio de Janeiro em 3 ocasiões, entre 1821 e 1824, e ela relata a existência de um piano forte pertencente a Dom Pedro I, quando circulava pelo Paço Imperial, em 1823. Onde ela escreve: o imperador estava num pequeno quarto interno, onde tinha seu piano, seus apetrechos de caça, etc. Esse piano sobreviveu e ele hoje se localiza no Museu Histórico Nacional. O segundo registro é um ofício de compra de um pianoforte em 1826 para uso pessoal de Dona Maria da Glória, que custou 400 mil réis, adicionado de mais 2.560 réis para o transporte. E esse instrumento foi conferido pelo compositor e tecladista português Marcos Portugal, que trabalhava para a corte nesse momento, né? O terceiro registro é outro ofício de compra de um outro pianoforte, no valor de 586 mil réis, sendo 6 mil réis referentes ao transporte do instrumento. E esse instrumento ele foi comprado especificamente para as aulas de música da família imperial. Ressaltando aqui que em ambos os ofícios não há menção ao nome do construtor ou à procedência deles, né? E o quarto e último registro é o já também conhecido piano forte de mesa, inglês Broadwood, construído por volta dos anos de 1820, que hoje se encontra no Museu Imperial e que ele foi transferido diretamente do Paço Imperial, quando da aquisição pelo museu.
E eu gostaria de mostrar aqui, por fim, esse instrumento muito bonito, que embora não faça parte do período temporal da pesquisa, porque ele provavelmente chegou no Rio de Janeiro em 1841, trazido pelo seu proprietário, o português Paulo Perestrelo da Câmara. Ele é um interessantíssimo, né, exemplar de cravo transformado, isto é, um cravo cuja mecânica de saltarelos foi totalmente substituída pela de martelos, né? A construção desse instrumento é datada de 1769 por José Cambiazzo, um construtor que, segundo Doderer, ainda não se sabe nada a respeito. Assim como não se sabe nada a respeito do percurso desse instrumento, né? Nem sobre o local onde se fez essa transformação. Hoje ele se encontra em residência particular e é um exemplar característico português, né? A gente observa que ele realmente guarda todas as características, né, da caixa, o formato dos pés invertido, de coração invertido. E então a gente tem aí a lateral do instrumento, o teclado, a tampa, né, nesse estilo também chamado chinoiserie, que é essa pintura, as cores e em relevo com esses temas orientais. E para finalizar, a gente fica aqui então com essa cronologia, né, com essa linha do tempo da coexistência, né, do cravo e do piano, né, sendo o primeiro registro dos cravos localizado até o momento datado de 1721 e o do piano 1798. Essa linha então do tempo ela demonstra, né, a coexistência, esse período, né, de coexistência entre o cravo e o piano. E, enfim, ela demonstra que a proeminência dos pianofortes no século XIX não fez com que os cravos desaparecessem por completo, do Rio no momento da introdução dos primeiros pianos, né? Ainda que em um processo de utilização decrescente e com a explícita mudança no uso, né, e obviamente a perda do interesse, né, pelos cravos, eles continuaram presentes em documentos alfandegários até o ano de 1829 e permaneceram presentes nos jornais até 1830. Então, a partir de 1831, né, que é quando eu pausei a minha pesquisa, vamos dizer assim, a gente pode colocar uma interrogação, né? Essa pesquisa precisa continuar para a gente constatar de fato se os cravos desaparecem dos registros no ano de 1830 e o que ocorre, né, ao longo desses outros anos aí do século XIX. Aqui eu coloquei apenas algumas pouquíssimas referências bibliográficas, não caberia colocar todas, né? Para as referências bibliográficas completas, incluindo as inúmeras fontes primárias, consultem, por favor, os meus trabalhos. Para quem não os tiver e tiver interesse, eu posso enviar o PDF, tanto da minha tese quanto da minha dissertação. E é isso. Mayra, parabéns, muito obrigada. Um trabalho super caprichado, bem feito, minucioso, né? Muito, muito importante para a pesquisa em geral. Eu estou vendo aqui já algumas pessoas com microfones desligados. Quem quer falar primeiro? Oi, Beatriz. Marcelo. Oi, olha, só queria cumprimentar todos, dar os parabéns para a Mayra. Eu, infelizmente, vou ter que sair por conta de uma reunião na FRJ, mas queria dar um beijo. Mayra, parabéns, foi excelente, como esperado, né? Um beijo, abraço a todos, beijos. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo, por ter vindo. Obrigada. Ai, bom, a Rosana já me corrigiu aqui. Rosana, obrigada. Isso, vai lá no chat e resolve. Marcos, não Marcos. Portugal, né? Perdão. Olha só, a Rosana está me dando uma informação aqui que eu não tinha, que esse cravo transformado pertence agora, né, ao acervo do César Guidini. Que maravilha, né? Quem sabe um dia ele coloca ele para tocar.
Pois é, ele já me prometeu que eu que vou inaugurar. Então, Ai, que sonho! Tão ótimo! reservado aqui para mim. Isso, isso. Interessante é que a extensão dele, né, Mayra, é uma extensão bem pequena, né? Vai do dó até o mi, né? Sim. Então tem um repertório bem específico assim para Limitado. ele. Exato, exato. Agora Agora, eu estou aqui que você está dizendo que pertenceu à família do rei. é assim, o recibo que estava com aquele, Antiquário, né? O cara do aquele antiquário. antiquário, O nome dele também. eu me esqueci, mas daqui a pouco lembro. Ele finalmente entregou para mim um recibo em Ah, que ele tinha esse instrumento da família do rei, que é a família que existe até hoje, sei. e que é uma família que está no Rio de Janeiro há muito tempo. Sim, Uhum. talvez tenha vindo. Aí não sei, a única pessoa do rei que eu conheço, eu cheguei a tentar saber dele qual era o histórico da família no Rio, se veio com a família real e tal. Mas ele não tinha muita informação e eu também, enfim, deixei para lá. Mas se Sei. você quiser, posso te pôr em contato com esse do rei que eu conheço Ah, eu queria, eu para gostaria. você ir atrás, porque eu não Sim, vou ter tempo de fazer isso. adoraria. Tá bom. Obrigada, Rosana. Ouviu, Edmundo? E a coisa bacana é que tinha uns artefatos, sininho, percussão e tal. Muito E legal. o Noicon tem uma sonata que tem sininho, que ele escreveu no Rio, que ele especifica a percussão, né? A marcha turca, que eu gravei com o Ricardo, tem pedal de percussão. Ele diz que aqui, nos instrumentos que tem artefato de percussão, pode tocar o pedal da percussão aqui nesses momentos e assinala na partitura. Uhum. Muito legal. Estou vendo aqui também Edmundo está falando das cordas, né, Edmundo? A gente não sabe se essas cordas eram realmente as originais, né? Mas quando eu estive no antiquário desse senhor, que eu não consigo me lembrar o nome É o dele. Jerzy. Isso, Jerzy. Isso mesmo. Lembrei. Ele me levou até um quartinho. Você lembra disso, né, Rosana? Lembro. E aí, ele um bolo de cordas pendurado assim na parede. Ele, vem cá, porque a primeira coisa que eu perguntei, falei, olha, tem a mecânica, cadê as cordas? A gente fica querendo ver, né? E ele todo assim, não deixando ver nada, não podia nem chegar perto do instrumento. E aí ele mostra aquelas cordas, as cordas estão aqui. E elas lá, emboladas na parede, enfim, né? Era de chorar, mas, enfim, a gente não sabe, né? A gente realmente não sabe. O César tem uma vontade que eu acho que é bacana. Eu até conversei com o restaurador que restaura os Antunes lá no Museu Nacional de Portugal, né? No Museu da Música. Porque tem duas opções, porque como esse instrumento, ele era um cravo que foi transformado, né? Então ele recebeu um corte na cauda. Isso é bem perceptível, o próprio Doderer mostra isso. Agora, tem duas opções: ou fazê-lo funcionar como piano, como instrumento de martelos, ou voltar a ser um cravo. Eu acho que o César acha que ele deveria voltar a ser um cravo, que vai soar melhor. Sei. Mas isso agora é ele que decide. Eu botei ele em contato com esse restaurador lá do Museu da Música em Portugal para ele trocar figurinhas, porque eles receberam lá vários instrumentos parecidos com esse, assim, quer dizer, não parecidos, mas quero dizer que também foram transformados. Mas, então, Rosana e Mária... Também usual, né? De se transformar os cravos em pianos, né? No século XVIII. Mas, atualmente, ele está com mecânica de cravo ou de piano? Não. De piano. Piano. Ele tem os martelos, então? Tem. Mas são os martelos, Beatriz, muito rudimentares. Quer dizer, não tem mecanismo de repetição. Quer dizer, ele funcionaria mal como piano, sabe? Tanto em termos de funcionamento, como assim em termos de som. Essa que é a avaliação do César. Eu acho que ele está correto. Se o instrumento ainda estivesse comigo, eu não sei... Quer dizer, aí é que está. É um dilema, né? Acho que o Edmundo até vai gostar de falar sobre isso. Porque
por um lado, foi um ravalement, digamos assim, feito na época. Então, ele tem, inclusive, os tecidos de época. Então, quer dizer, de qualquer maneira, é um dilema, porque você voltar a ser um cravo é uma violência. De qualquer... Complicado, né? Porque tudo isso aconteceu lá atrás, né? Talvez a boa solução fosse deixar como está e fazer cópias, também não sei. Mas também... É como os instrumentos, os órgãos. Bom, parece-me que há na Europa, Rosana, uma tendência a não se mexer mais no acervo que está disponível, porque eles acham que aconteceram tantos erros no percurso até chegar ao nível de qualidade hoje, eles acham que é melhor para o futuro, para os estudiosos, que as coisas fiquem do jeito que tem, que os exemplares que foram restaurados, que foram bem restaurados, ou não, eles servirão já de base para as pesquisas. Portanto, deixá-lo no estado que está, parece, no primeiro momento, ainda que nós, músicos, queiramos ouvir o som, não é? Queiramos que ele toque, mas para o conhecimento de verdade, ainda mais se tratando de um acervo tão especial, diria, do Brasil, né, nesse momento, e também de todo esse histórico que agora é recuperado, me parece arriscado mesmo transformar e tomar uma atitude de definir se a questão de gênero, se é ele ou se é ela, entendeu? É um momento que, claro que isso vai definir, se fosse como você disse, se estivesse com você, aliás, você passou algumas noites em claro pensando sobre isso, o que fazer com ele, não é? Imagine o César como construtor e todos os pesquisadores da área organológica, o que eles fariam nesses casos, né? De qualquer maneira, na Europa parece que há uma tendência a não se mexer mais no acervo histórico, para que ele sirva de exemplar do modo que estão e as pessoas façam tirem as suas próprias conclusões, não é? Outro fator, como você mesmo apontou, a questão da tessitura. A extensão é reduzida. Quer dizer, como explicar um instrumento com essas características, com extensão tão curta? Por outro lado, é antagônico, porque também o piano é um instrumento de avant-garde, de certa forma, não é? Ele aponta para uma nova estética musical. Quer dizer, há tantos dilemas a ser considerados que vai ser muito difícil. Eu acho que nesse momento é melhor a gente se acalmar. O César, acho que ele sabe isso. Ele acha que ele vai conservar simplesmente, vai olhar para o instrumento com uma boa taça de vinho e deixa, portanto, lá. De qualquer maneira, parabéns a você também, né, que teve esse despreendimento em deixar o instrumento para um especialista, não é? No caso César, que é muito sensível e capaz. Parabéns. Agora, obrigada, Edmundo. Eu queria também comentar uma coisa, Mayra, que a gente comentou na sua defesa, que é muito bacana, o Edmundo falando, me lembrei. Uma coisa que é assim muito característica de todos os instrumentos portugueses, sejam pianofortes ou cravos, é o tamanho do teclado, que parece uma banheira. A gente se sente assim, para tocar Scarlatti é facílimo e tal. E eu me lembro que, na sua defesa, o Marcelo levantou uma questão que era assim: por que será que, como naquela época os franceses construtores eram tão bem conceituados, por que será que em Portugal não se importava instrumentos franceses? Eu falei: Marcelo, me desculpa, mas tocar repertório ibérico num teclado francês,
Ninguém Claro, merece. O instrumento está totalmente relacionado ao repertório, né? Exatamente. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Uhum. E entender que realmente, quer dizer, e esse instrumento, Edmundo, se você for visitar o César, você vai ver, eu não sei se você chegou a ver lá em casa alguma vez o teclado dele. O teclado é um teclado muito confortável, assim como os Antunes, assim como o Calixto, onde eu gravei as sonatas do Avondano. Eles todos têm essas características assim de teclas muito compridas e largas, né? Então, fica realmente mais fácil de tocar repertórios que, por saltos e tal, a gente entende isso muito claramente, né? Acho que quem for retomar a pesquisa da Mayra, de relacionar isso. Né? Parabéns, Mayra, foi ótimo. Obrigada, Rosana. Mayra, Oi, Edmundo. parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada. Você, a gente meio que deixa a você essa área organológica da pesquisa no Brasil. Atribui-se. Não, precisamos de muitos. E aí vem a pergunta que não quer calar. Eu, como baiano que sou, não consigo aceitar que a Bahia, se até 1763, acho que foi a capital do Brasil, e teve, conjuntamente com Pernambuco, havia, de certa maneira, uma certa rivalidade entre Bahia e Pernambuco, dois centros muito prósperos por causa da cana-de-açúcar, não é? Sim. E eles tiveram os dois centros, os ateliês de construção de cravos e órgãos, não é? Provavelmente de fortepianos, quer dizer, talvez sim, talvez não, porque era um pouco cedo a chegada de piano-forte na Bahia em 1760. Sim. É muito cedo na Europa, talvez se justifique para o Rio de Janeiro e não na Bahia. Mas não é possível que não tenha existido um cravo, absolutamente nenhum instrumento de Pernambuco, de Olinda. Há tantos relatos bonitos de Pernambuco, da construção de cravos, dos ateliês de cravos no século XVIII. Isso é muito triste para nós, não é? Eu também acho, eu também não me conformo, não. Enfim, isso, quem sabe, ainda está escondido, né? Em alguma fazenda, por algum lado que a pessoa, que o proprietário não saiba sequer que seja um cravo, né? Um instrumento histórico, né? Como a gente vê é muito comum, né? De se apresentarem um cravo ou, sei lá, uma espineta, isso é um piano histórico. Né? Há muito esse equívoco ainda. Mas realmente, Edmundo, é inaceitável, né? Sabendo de toda essa história, como é que não sobrevive um instrumento, né? De época. Da mesma maneira que o Rio, né? Embora a gente ainda não tenha... quer dizer, a gente tem agora, se especula, né? Que existiram realmente construtores que pudessem construir instrumentos de tecla. Por que esses instrumentos não aparecem, né? Não sobreviveu umzinho para contar a história, né? Realmente é muito intrigante. Eu acho que é porque precisa muita procura ainda, né? Nosso país muito grande, de dimensões continentais, inclusive esse instrumento pode ter viajado, saído de Pernambuco e ido para o sul, não sei, né? Enfim, a gente precisa de fazer essa busca ainda. Eu nasci numa cidade da Bahia, do interior, a 100 quilômetros da capital, chamada Cachoeira. Em Cachoeira existia um colégio jesuíta, um seminário jesuíta. E eu fiquei muito emocionado quando o Marcos Roller ligou para mim para dizer que ele tinha encontrado relato de um cravo lá na minha cidade. Quer dizer, isso por volta de, se não estou enganado, 1700, eu não tenho ideia se é 21 ou 31. Quer dizer, é maravilhoso escutar isso, não é? Porque Cachoeira é uma cidade como é o que seria para mim, Ouro Preto é para Minas Gerais,
Cachoeira é para a Bahia, né? Inclusive, a Cachoeira, agora no mês de junho, comemora a independência da Bahia, né? Reafirmando essas independências que aconteceram envolvendo o 7 de setembro, a independência do Brasil, que é 22 de julho na Bahia e 25 de junho em Cachoeira. O que eu quero dizer é o seguinte, tem um seminário, tinha um colégio, um seminário jesuíta, lá em Cachoeira, que não funciona mais, e há esse relato também, não é? Quer dizer, mas a gente quer saber dos órgãos também, os órgãos de tubos, né? No século XVIII, na Bahia e em Pernambuco. Lindo, Mayra, parabéns, viu? Obrigada, Edmundo. Muito obrigada pela presença de vocês. E Mayra, aqui a gente não tem nenhum registro, né? Por enquanto não se sabe nada, mas há uns meses um pesquisador aqui chamado Marshall Gayoso, musicólogo, ele encontrou algumas partituras, pouquíssimas, com anotação de baixo cifrado, com escrita de baixo cifrado. Poucas partituras. E aí eu não sei a que se refere. A datação dessas partituras tem? Oi? A datação dessas partituras são partituras Tem. Final de 1700. São 3 ou 4, cada uma delas com uma data. Quer dizer, não é nenhuma esperança, né? Mas assim, alguma coisa, algum instrumento fez essa realização. Sempre há esperança. Sempre a gente quer cavar assim debaixo da casa e achar, né, um instrumento. É uma pesquisa que demanda. É uma pesquisa que demanda muito tempo, né? E perdoem-me a expressão, mas ela é um tipo de pesquisa muito ingrata essa, né? Porque a gente não pesquisa em fontes musicais, né? E, bom, esse musicólogo, esse pesquisador, ele teve a sorte de encontrar partituras, mas muitas vezes a gente tem que recorrer a outras fontes, né? Como no meu caso, eu fui recorrer a documentos de alfândega, né? Então, você fica meses buscando, lendo aqueles manuscritos das letras, praticamente todas na horizontal. É super cansativo e, às vezes, durante o mês você não consegue nada. Me marcou muito a minha ida para Portugal, né? Durante o doutorado. Eu fiquei 4 meses lá. 3 deles eu não encontrei nada. Nada. Eu falei, gente, eu parei aqui, não vou levar nenhuma linha. Porque a minha ideia era justamente fazer o percurso, né, contrário, né? No Rio eu soube do que chegou, eu queria saber o que saiu de lá, né? Essa documentação, né? E nomes, falei, aqui eu vou conseguir encontrar nomes de quem enviou cordas de manicórdio, quem enviou um piano, quem enviou um cravo. E nada. Faltando 3 semanas para eu voltar, aí eu achei uma fonte lá do tesouro, e aí eu passava quase noite e dia lá no arquivo da Torre do Tombo, pesquisando aquilo, lendo, e enfim, é uma loucura. Então, realmente, é muito desgastante, a gente acha assim uma agulhinha no palheiro. Essa é a nossa procura, né? Mas ela precisa ser feita, ela é muito necessária, né? Muito necessária. Ainda bem que você fez essa pesquisa, Mayra. O trabalho sujo ficou comigo, né? Vamos dizer assim. Trabalho lindo. Apesar de tudo, eu adoro ficar lá no meio desses papéis, esse cheirinho. Ai, delícia. É muito delicioso. Ei, Mayra, boa tarde. Oi, Robson, boa tarde. Parabéns, linda apresentação. Obrigada. Muito bacana. Obrigada. E você conhece o fortepiano que tem em Diamantina? Não conheço. Tem um fortepiano, é um square piano. Não dava para. Eu vi umas 2 vezes, mas eles não deixavam mexer muito, então não dava para abrir. Também estava cheio de cupim, cheio de tudo quanto é coisa que você puder. Onde que ele está lá? Ele está no arquivo da Cúria. Não sei o nome da instituição. Tem a igreja que foi construída lá para Chica da Silva. Ele está em frente, eu acho que é o Palácio Episcopal, alguma coisa assim. E onde tem um arquivo de partituras. Então, esse piano é pequeno e deve ser por volta de 1800 ou talvez antes.
E tem a indicação do construtor, alguma coisa assim? Você Não vi conseguiu nada. visualizar? Não tem nada. Não vi nada. Não dava, não deixavam abrir, estava com Neucídio, tava tudo quanto é coisa que você puder imaginar, de poeira. Sei como é. Então, eles têm muito ciúme desse piano, inclusive. E então tem dá uma resistênciazinha, mas vale a pena uma visita, assim, bom. Eu Primeiro sou vale a pena mineira, um mas contato. eu sou mineira, mas por incrível que pareça, eu não conheço Diamantina. Ah, bom. Preciso conhecer. Vale muito a pena. A cidade é muito bonita e esse piano é muito interessante. Eles tinham conversado sobre restauro, mas com a igreja, às vezes, a conversa é um pouco difícil, né? Uhum. Mas vale a pena dar uma olhada. Pode ser algo bem interessante. Bom, não sei, aí você vai virar a sua... Talvez não sirva para Para você... Minas. Talvez você vire para Minas, mas... Põe na né? lista, põe na lista. Vai subindo até Vai você subir. chegar em Pernambuco, na Bahia, vai subindo, né, Edmundo? Quem sabe chega lá na Bahia. Mayra, Oi. Oi. Esses instrumentos mais tardios são mais compreensíveis de encontrar, não é? Claro. Haja vista no próprio Mariano Procópio, tem instrumento histórico, não é? Aí no Museu de Juiz de Fora. Você encontra também em São Paulo, vários lugares, inclusive no Museu da Casa Brasileira, na Faria Lima tem piano forte também, ou Broadwood, etc. O curioso é que as pessoas pouco sabem aqui de uma cidadezinha em Itu, no estado de São Paulo. Em Itu, você tem um museu lá histórico muito lindo, que ele está sob a tutela da USP, e ele tem vários pianofortes lá, inclusive pianos pequenos, desses que a gente está mais interessado, o Square com 5 oitavas, mas eles são todos instrumentos europeus, em geral. Lamentavelmente, esse mais antigo e menorzinho, ele está bem deteriorado pelo cupim, não é? Tem outro maior, tem um também construído por um próprio construtor da cidade, que provavelmente copiou e inspirado nesses modelos que chegavam às famílias abastadas, elas sempre tinham. Eu me lembro que passeando em Itu, eu consegui também no antiquário, alguém me disse, você viu um piano ali escondido? E eu fui ver, estava enfiado lá no canto, o próprio antiquarista não queria nem abri-lo, porque ele fala, todo mundo vem aqui, olha esse instrumento e ninguém compra. E era um fortepiano square, portanto, ele é retangular, provavelmente segundo o César, ele foi um pouquinho modificado, umas pistas, ele pode ser um Broadwood, ele vai restaurar também. Eu já tenho há muitos anos, muitos anos aqui em casa, ele está servindo de mesa de porta-retrato, uma pena, né? Eu já vi esse instrumento, a caixa dele, né? A caixa está lá, está inteiro, a mecânica inteira está lá, que eram das famílias. Curiosamente, aqui em Campinas, eu preciso contar essa história, anos atrás, o Homero de Magalhães Filho veio fazer um projeto de uma obra de Brahms aqui, ensaiar conosco em Campinas, e ele queria um piano para ensaiar o coro. E nessa época eu não tinha piano, eu fui atrás de alugar um piano, procurei um desses velhinhos que tinham ateliês de piano e marquei um horário. Quando eu entrei na loja do velhinho, eu praticamente gritei, ele deve ter se assustado, porque eu falei, é este que eu quero. Falei assim para o homem. O homem abriu os olhos e não entendeu nada. Tratava-se de um fortepiano, um square, e com menos de 5 oitavas, portanto, que é uma beleza. Ele provavelmente, segundo o proprietário, que depois fiquei sabendo quem era, o proprietário, ele é um instrumento construído em Minas Gerais. Olha! Um instrumento muito lindinho, que eu fiquei em êxtase, mas o homem, claro, não ia me ceder aquele instrumento, ele estava restaurando mal, me lembro, tanto foi que ele estava colocando cordas modernas de piano e tentando afinar em 440 Hz.
O que aconteceu é que começou a estourar tudo, e o piano, eu vou atrás desse piano outra vez, e vou depois também a gente encontrar alguma linha, porque me lembro claramente do senhor dizer que era um fortepiano que veio de uma fazenda em Minas Gerais. E um instrumento que, pela rusticidade da construção, está lá. O proprietário hoje é um velhinho, um amante da música, um melômano desses. A gente não pode perder esse instrumento de vista, porque esse instrumento, como tantos outros, como o próprio cravo histórico que nós encontramos, o César hoje se dá o luxo de ter 2 ou 3 cravos do século XVII e XVIII, isso é uma loucura, quando a gente sempre quis ter isso, não é? Então, os pianos também, se esse piano for de construção mineira, vai ser um grande achado para a nossa cultura, entendeu? Vamos ver. Ai, que ótimo. Obrigada, Edmundo. Então, há muitos, em Porto Alegre certamente terá, em Curitiba, com a tradição europeia, também deve ter vários instrumentos. Em Belo Horizonte, é sabido que há, inclusive, um piano, se não me engano, todo folheado a ouro, né, de uma família muito rica, um piano histórico também. É isso aí, então. Tá. Obrigado, Mai. Obrigada a você, Edmundo. Mayra, querida, parabéns, viu? Obrigada. Muito bonita a tua pesquisa e eu fico feliz assim pelo pouquinho que você contou do seu esforço lá no Rio e como a gente estava fazendo mestrado junto e eu pude acompanhar bem o tanto que você trabalhou, o tanto que você foi procurar esses documentos, todos os caminhos que você... Então, eu achei importante um pouquinho que você contou de como foi desenvolver esse trabalho. Muito bom. Parabéns, parabéns pela tua aula hoje, foi muito boa. Obrigada. E ficou aquele questionamento, né, a respeito do instrumento que é modificado ao longo do tempo. É muito difícil dizer o que é certo, porque aqui no Brasil a gente não tem muitas coisas, muitos instrumentos originais assim, em estado que dê para aproveitar. E quando a gente encontra um, é uma raridade. Então, por exemplo, como aquele cravo que eu estava no ateliê do César, ou talvez ainda esteja lá, que ele restaurou, mas ele restaurou com cuidado, o Hookers, da primeira metade do século XVII, né? Então, aquele cravo era originalmente para um teclado e ele foi totalmente transformado. É uma pena que ele tenha sido transformado, porque devia de ser um instrumento maravilhoso, assim. Ele foi restaurado e depois colocou o segundo registro com os clectros de couro, né, que fica difícil de mexer, porque tudo é histórico, como o Edmundo falou, né, que na Europa eles estão deixando para estudo, mas a gente fica com muita pena, porque, na verdade, talvez a gente não sabe se surtiu bem, o resultado foi bom dessa reforma que eles fizeram, né? E já passou tanto tempo que a gente não sabe se o instrumento não está tocando porque foi mal reformado lá atrás ou se deve voltar à forma original. É muito difícil de saber, né? Pois é, mas parabéns, viu, Mayra? Belíssimo trabalho. Você podia avançar mesmo para Bahia. Esse é o plano, né? O plano é esse. Agora vamos encontrar tempo. Doutorado, né? Então, o piano que está em Belo Horizonte pertenceu a Jorge Sand. Jorge Sand? É um piano francês, Jorge Sand. Ele estava em Moscou e veio para o Rio com um embaixador. É um Pleyel? É um Pleyel. De quando? Você sabe me dizer, Lisa? Eu tenho todas as informações aqui em algum arquivo. Eu depois posso voltar a esse assunto, né? E é um piano maravilhoso que foi colocado uma vez numa exposição de decoração. Porque saiu no estado de Minas, na capa do caderno, sei lá qual, a fotografia do piano na metade da capa do caderno.
E aí eu estava em Mariana, no dia seguinte, eu já falo uma pessoa que eu conheço bastante bem, e fui na exposição com autorização para tocar um pouco piano. E depois eu fui na casa da família. Ele está na Savassi, é de particulares, e é um dourado, torneado, é muito, muito bonito. E funciona muito bem, apesar de que, na ocasião, eu tinha menos crítica do que eu tenho hoje, obviamente, isso faz bastante tempo, talvez uns 15 anos ou 20 anos. E outro dia eu estava pensando, nossa, faz tempo que eu não tenho notícias desse piano. É um piano que foi comprado um pouco pelo móvel, né? E veio, então, tem essa história. Quando o embaixador voltou para a Europa, parece que ele já estava saindo, se aposentando, não foi vendido por um antiquário. E esse piano, ele é de cauda ou é um piano de mesa, Elisa? Imenso, lindo. Um móvel, assim, deslumbrante, com uma pintura super sofisticada. E com muitos pedais ou não? E ele tem um histórico, não vou lembrar. Tá. Não lembro. Mas eu tenho bastante informação. Eu te passo isso uma hora. Ah, obrigada. Obrigada por contar isso pra gente. Tá vendo? Aí vão surgindo informações de instrumentos, olha, pipocando. Fazendas mineiras e casas mineiras tem muitas, né? Sim, aqui em São João del Rei tem um Broadwood muito bonito, bastante machucado também, com cupim e tudo, que o nome seja citado. Mas eu vi esse instrumento, é muito bonito também. Quer dizer, vamos encontrar com certeza alguma coisa. A Bia está perguntando onde eu pode comprar meu livro, é isso, Bia? Então, eu até tenho seu livro, mas para as pessoas que se interessam, deixa eu informar. Tem uma triste notícia que me parece que a editora, ela faliu, fechou, enfim, ela desapareceu. E muitos dos exemplares ficaram disponíveis. Eu não sei se vendeu tudo, se ela recolheu das livrarias, porque estava disponível em muitas livrarias. Mas esses dias, procurando outros livros, eu encontrei na Amazon.com.br. Meu livro está disponível na Amazon.com.br. Mas é chique, meu Deus. Veja só. Então, tá lá. Eu descobri lá. Eu mesma só tenho um único exemplar. Um único. Foi o único a que eu tive direito. O resto, todos os outros eu ganhei. Comprei. Fiz o lançamento num preço mais baixo, né, do que o vendido. Enfim. Eu estou buscando aqui, Mayra, um instrumento muito curioso. Eu achei que ele está no Museu da Bahia, no MAB. Eu vou ver se eu consigo mandar para alguém de vocês aí, tá bom? É um instrumento interessante que está em Salvador, no MAB, Museu de Arte da Bahia. Então, pode ser um instrumento português, né? Ele é daquelas coisas que parecia penteadeira da donzela, entendeu? Muito interessante. Esses formatos são incríveis, né? Isso na frente são pés ou é uma banqueta? Eu não consigo. A tampa ela cai para baixo. Aqui é a tampa que ela cai para baixo. Aqui estão os pés. E como é um vídeo, isso é um vídeo. É um vídeo. Dá para ver as teclas ali, tá vendo? Sim, estou vendo as teclas. O arquivo e ele tem não um formato diferente. É tipo um piano de quina ou não? Então, é muito curioso. Ele está numa quina. Encaixado perfeitamente nessa quina, né? E tem esses pianos, né, de quina. Eu tive a sorte, desculpa falar isso para vocês, mas eu tenho que contar também. Eu tive a sorte, mudando de pato para ganso, de ganhar um pianinho para criança. É um piano que eu te mandei a foto? Acho que não. Não chegou aqui, não. É um piano para criança. É um piano de cauda, pequeno,
que tem 1 e pouco de comprimento, tem a tampinha com a cauda, com os pedaizinhos. Eu sempre questionei o aprendizado de piano para criança com as mãozinhas tão pequenas em tocar instrumentos tão pesados. Eu conheci esse instrumento na Bahia nos anos 70, quando eu ainda não me interessava pelo cravo, eu era organista, e por sorte minha, um amigo que é meu orientando hoje, ele encontrou esse instrumento que deram para ele, e eu fiquei tão encantado de reencontrar o instrumento que ele me deu o instrumento. Pois bem, eu entreguei para o César, e o César está restaurando lá com o Corentin, e ele fica pronto logo, ficou uma beleza, uma maravilha. Ele vai de sol a dó, tem 3/8 e pouco. É uma belezinha, porque trata-se de um instrumento utilizado nos anos 70, foi feito em Curitiba para crianças. Depois eu descobri que foram feitos 60 exemplares desses instrumentos. E esses instrumentos eu tenho perguntado para todas as pessoas. Então, sempre que eu posso, eu falo dele, porque eu percebo que ninguém sabe que existia um instrumento desse tipo no Brasil. E tem tantos professores de piano que dão aula para criança, não é? Que poderia aproveitar. Eu até sugeri ao César se ele não queria copiar e vender esses instrumentos, que dá aula para criança que tem a mãozinha tão... As teclas são menorzinhas, os martelinhos, é uma beleza. Assim que ficar pronto, segundo eles, ficará pronto na semana que vem. Eu vou querer mostrar para vocês, viu, Beatriz? Ótimo. Prazer. Mostrar e dizer o que é dentro, como ele é dentro. Ou seja, é um piano menor, só isso. É um piano igual ao piano de cauda grande, em reduções reduzidas proporcionais à criança de 5 anos. Bom, Beatriz, não vai não, viu? Agora não tem importância. Aquele pessoal da Argentina, Hélène Dauphin, e eu esqueci o nome da outra, do Uruguai, eles fizeram recitais com pianos de brinquedo, vocês viram isso? Não. Recitais utilizando pianos de brinquedo de vários tamanhos, pianos pequenos, né? E pianos de brinquedo. E a dificuldade maior, eu conversei com ela, foi adaptar o repertório, né, para caber e para conseguir tocar naquele brinquedinho, mas foi um trabalho muito interessante que eles fizeram. Muito bacana. Esse vídeo que você está tentando mandar para a gente do MAB, ele está disponível aí na internet, tá, né? Não. É assim, não. O Museu de Arte da Bahia, ele está na Avenida 7, ou Corredor da Vitória. Lá tem uma sala linda de concertos, e eu fiz muitos concertos recitais, os últimos meus na Bahia, em Salvador, foram lá. E o museu é espetacular, mobiliário, e ele tem um acervo muito lindo. E eu consegui, que eles não deixam, não sei porquê, filmar o acervo. E eu, por acaso, filmei, e depois até um outro funcionário não quis que eu concluísse mais as filmagens, eu parei. Mas essa filmagem, pelo menos, eu tenho. Porque a Bahia, Salvador, quando se fala Salvador, e para os antigos, é a Bahia. Salvador é a Bahia. Pois bem, a Bahia, que é uma cópia de Lisboa, de certa maneira, né? Se fala do jeito que fala, como toda a parte litorânea do nosso país, se fala com o X, porque os portugueses falam desse jeito. Sim. E na Bahia, muitos portugueses, ainda depois da independência, como eu contava, continuaram lá. Então, vieram certamente muitos instrumentos portugueses, ou esses que foram derivados como cópias, né, de ateliês. Então, não só de pianos históricos, mas o nosso sonho é encontrar um cravo lá. E certamente será um instrumento
com características desses Manuel, né? Daí os Antunes, ou seja, com a cara italiana, com esse corpo desse jeito, com toda certeza, né? Então, quem sabe, eu ainda verei um instrumento desse na Bahia. Ou em Pernambuco. Eu estava começando a escrever uma mensagem de despedida, mas acho que terminou o tempo de escrever mensagens. Mayra, eu acompanhei, parabéns, adorei a sua apresentação e, assim, principalmente de ver, eu acompanhei bastante de perto o seu trabalho nos tempos do mestrado, né? Verdade. E, assim, como observadora, não que eu tivesse ajudado muito aí, mas eu vejo no que você apresentou hoje, que apesar de que você diz que você está pausada, mas eu fico muito feliz de ver que mesmo pausada, você continuou coletando informações, você continuou trazendo coisas interessantes, o que é muito bacana, quer dizer, o que quer dizer que a gente pode pausar, mas nem por isso você trancou o seu trabalho na gaveta, esperando por outros tempos, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, fiquei realmente muito encantada. Tá bom. Mayra, muito obrigada mesmo, viu? Foi ótimo. Eu agradeço. Muito obrigada, gente, pela atenção e o tempo que vocês dedicaram, né? Foi a esse lindo. momento aqui.